perguntar uma coisa para vocês. Você já matou alguém? Já botou o revólver na cabeça de alguém e deu um tiro em alguém? Será que você já envenenou alguém? Já colocou veneno no chá de alguém? Será? Será que alguém aqui já matou alguém ou pode dizer que não matou alguém? Acho que não, né? A maior parte de vocês nunca cometeu um homicídio na vida, não é? Deixa eu dizer para vocês, eu perguntar para vocês. Se alguém fez uma brincadeira de mau gosto com você, você alguma vez já decidiu no seu coração dizer, eu nunca mais falo com esse cara? No que depender de mim, eu não converso mais com esse cara me maltratou. Pois é. Eu matei uma cidade inteira. Pois é. Nesse caso, eu sinto em te dizer, você matou essa pessoa, porque no seu coração, você resolveu matar essa pessoa. O mais interessante é que a gente às vezes mata pelos motivos mais fúteis. Bastou o cara falar uma brincadeira sem graça e você já se sentiu ofendido e pronto, matei esse cara, com esse cara eu não falo mais, não fui com a cara dele. A gente vive matando as pessoas pelos motivos mais fúteis. Nós somos todos assassinos. Você sabe de uma coisa? Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos a idade do Igor, eu adorava ler Agatha Christie. Pedia para minha mãe comprar os livros de Agatha Christie. Toda vez que ela viajava, quase toda semana, ela me trazia um livro de Agatha Christie. E o último livro de Agatha Christie era muito legal. Também. Mas o que eu gostava, eu gostava de um detetive chamado Hercule, é um nome esquisito, Hércules, aí Hercule Poirot. Hercule Poirot. Eu fiz aliança francesa, eu sou réu de juízo. Mais ou menos, é exatamente isso. E esse era um detetive muito engraçado. E todos os livros de Agatha Christie são mais ou menos a mesma história, assim. O cara mais improvável, que tinha o melhor álibi, o que era impossível de matar, era o assassino. E nesse livro em particular, é o último livro sobre o Hercule Poirot, o assassino é o detetive. Então é fantástico. Só fala aqui quem é. Cai o pano. Não! Hã? Cara, estragou o livro agora. Mas tudo bem. É o último livro, eu falei, não tem como não ser. Todo mundo conhece, deixa pra lá. Aí, eu queria ler um trecho para vocês desse livro, um pedacinho para vocês. Hastings é como se fosse o Watson do seu Hercule Poirot. Não tem o Sherlock Holmes, então o Hastings, claro. Ele fala assim, ele escreveu uma carta, depois que ele morreu, tá? O Hercule Poirot também morre nesse livro. Depois que ele morre, ele escreve uma carta para o Hastings e ele abre. Aí ele vai explicar a história, tudo bem? E nesse texto está escrito assim, olha só. Agora, você precisa compreender isso, Hastings. Todo mundo é um assassino em potencial. Em todo mundo surge de vez em quando o desejo de matar, embora não a disposição em matar. Com que frequência você não sentiu ou ouviu os outros dizerem, ela me deixou tão furioso que eu poderia matá-la? Eu poderia matá-la por ter dito aquilo. Fiquei com tanta raiva que poderia assassiná-lo. E todas essas afirmações são literalmente verdade. Sua mente nesses momentos é bem clara. Você gostaria de matar o tal fulano, mas você não faz isso. Sua disposição tem que concordar com o seu desejo. Em crianças pequenas, o freio ainda não funciona com perfeição. Conheço uma criança chateada com seu gato que disse, fique quieto, ou eu bato na sua cabeça. E ela faz isso de verdade, bate na cabeça do gato. Surpresa e horrorizada logo depois, ao perceber que a vida do gato não retornaria. Porque, você percebe, a criança realmente gosta muito desse gato. Portanto, somos todos assassinos em potencial. Alguém já traiu você? Alguém já traiu você a ponto de sair por aí falando mal de você? Inventando histórias de você? E aí você, por proteção, porque tinha muita raiva dessa pessoa e não conseguia lidar com o fato de que ela tinha te traído, você resolveu matar essa pessoa e dizer, eu não quero mais ter contato com ela? Pois bem, eu já contei essa história aqui, vou repetir. A história conhecida da menina
que foi sequestrada com a sua irmã, ela tinha 17 anos de idade, foi sequestrada com a sua irmã de 12 anos de idade, no estacionamento de um supermercado dos Estados Unidos. Essa história é verdadeira. Essa menina foi sequestrada no estacionamento do supermercado e foi levada a um lugar distante, em cima de uma ponte. E aí aquele homem resolve estuprar a sua irmã. E a menina começa a implorar pela vida da sua irmã e diz: por favor, não toca na minha irmã, não toca na minha irmã, faça comigo, não faça nada com a minha irmã. É o que ele faz. Ele estupra essa menina de 17 anos de idade, ela deixa aquela menina viva. Mas apesar dele ter estuprado aquela moça, isso não impede que ele pegue as duas meninas e jogue elas de cima da ponte. Infelizmente, a irmã mais nova não sobrevive à queda e quebra o pescoço. Esse homem foi preso, foi para a prisão. Um dia, 19 anos depois, ela pega o jornal, está tomando seu café da manhã e descobre que esse homem que estuprou ela vai ser colocado em liberdade condicional. Como viver com a dor de saber que esse homem que destruiu a vida dela, que matou a sua irmã, agora está vivo, não tem contas mais a prestar com a sociedade? Como se lida com um homem desses? Você encontra ele no supermercado, o que você faz? Você encontra com ele numa loja, você encontra com ele na rua, o que você faz? Você vai para o outro lado? Como lidar com a dor de saber que esse homem que destruiu a sua vida agora está vivo? Pois eu vou dizer o que ela fez. Ela pediu ao seu namorado que levasse ela até o lugar onde ela tinha sido estuprada. Ela tinha uma filha pequena. E ela chora copiosamente em cima daquela ponte. Então ela vira para o seu namorado e diz: você pode levar a minha filha para o carro? Quando aquele homem pega aquela menina e começa a levá-la para o carro, ele ouve um bac. Essa moça tinha se suicidado. Ela não conseguiu viver com rancor, com a dor de saber que esse homem que tinha destruído a vida dela agora estava vivo. Quero contar uma outra história para vocês. Essa história também é verdadeira. É contada num dos livros de Caio Fábio. É assim: lá na Fábrica da Esperança tinha um rapaz que eles estavam discipulando, um moço já, um cara mais ou menos de uns 30 e poucos anos de idade, um pouco mais novo do que eu. E aconteceu uma tragédia ali naquela comunidade. Veio um sujeito e estuprou e matou a sua filha. E aí, como sempre acontece, vieram os repórteres para pegar a entrevista desse homem. Esse homem que tinha estuprado a sua filha estava vivo. E aí pediram para ele dar uma entrevista. Por favor, fazer uma declaração, o que o senhor tem a dizer? Esse homem virou-se na televisão, diante dos repórteres, e disse: eu quero dizer, com lágrimas nos olhos, chorando, eu gostaria de dizer para esse homem que matou a minha filha que eu perdoo no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu perdoo esse homem que causou um mal tão grande na minha vida que não há nada que eu possa fazer e não há nada que ele possa fazer para reparar esse mal que ele causou em mim e na minha família. Então, no nome de Jesus, eu que tenho todo o direito de matar esse homem no meu coração e dizer: ele não tem mais alternativa, eu não quero estender a minha mão, pois bem, eu quero dizer para ele que eu decido, assumo a vontade de fazer com que ele viva. Aí você vai me perguntar assim: bom, ok, gostei das histórias ou não gostei das histórias, mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? O que esse texto que nós lemos em Atos tem a ver com a história das opções que a gente tem de não matar as pessoas? Ou de, no nome de Jesus, fazer com que as pessoas possam ter uma segunda oportunidade e reviver? Bom, eu quero dizer a vocês que esse texto tem tudo a ver com isso. Eu queria chamar a atenção para o texto que nós acabamos de ler, por um trecho muito importante. Veja atenção. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote,
bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Não entendi ainda. O que você quer dizer? Quem são essas autoridades e quem são esses mestres da lei? Era o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Na época de Jesus, o Sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça nos tempos de Jesus. Quem era esse tribunal? O que era o Sinédrio? Era composto de 71 pessoas, de doutores da lei, do sumo sacerdote e a família, e era também de representantes das famílias mais abastadas. E quando foi a última vez que João e Pedro viram esses homens que agora se reúnem para interrogá-los? No interrogatório de Jesus. A última vez que eles viram isso acontece no interrogatório de Jesus. Todo mundo sabe a história do porquê que Jesus foi preso? Jesus entrou no templo, viu os vendilhões do templo, as pessoas que vendiam e faziam comércio no templo, e ele sai derrubando as mesas, ele pega um chicote e sai batendo em todo mundo, não é assim? Por que Jesus fez isso? Alguém sabe me dizer? Por que Jesus derrubou as mesas e saiu batendo em todo mundo? Quase. Vou dizer algumas coisas para vocês que talvez vocês não saibam. Vamos supor que você saísse lá de Cafarnaum ou Cesareia e trouxesse a sua oferta para ser colocada em holocausto. Vinha um sumo sacerdote e dizia assim para você: essa oferta tá boa não, não tá ungida não, não tá dentro dos conformes não. Você deixa esse holocausto aqui e vai comprar com aquele cara lá, porque aquele cara lá tem o selo rabínico. Peraí, você trouxe oferta para cá? Você trouxe no dinheiro de Roma? Não, você tem que colocar na moeda do templo de Jerusalém. Aí você tem que trocar essa moeda pela moeda que a gente aceita aqui. Você vai ali naquele cambista ali, aquele cara ali, correntista ali, ele faz para você a troca. É claro que você deixa uma parcela para a gente. Peraí. Você, antes de entrar no templo, você tomou os banhos de purificação, de acordo com a lei? Não! Então você tem que ir lá naquela casa ali, onde tu colocamos lá aquelas pessoas para você poder tomar banho. Se você não fizer lá, não vale não. E essas pessoas controlavam o comércio, levavam uma porcentagem em tudo, porque era o serviço deles. E aí esses homens, depois que Jesus fez isso, eles resolvem dar um fim nesse tal de Jesus e decidem então matá-lo. Pois bem, agora eu preciso perguntar para vocês o seguinte: quando eles decidem matar Jesus, vão até o Getsemane, prendem Jesus, eles levam para o sumo sacerdote, e aí vários membros do Sinédrio estão lá. Como é que é o interrogatório de Jesus? A Bíblia me conta como foi o interrogatório de Jesus. A gente vê que lá no interrogatório de Jesus, eles cuspiam nele, eles davam socos nele, e eles ainda riam dele. Cobriam o rosto de Jesus, davam uma bofetada na cara de Jesus e diziam assim: agora profetiza, diz para nós quem foi que te esbofeteou. E quem assistiu isso? Estava dentro da casa do sumo sacerdote. Quem foi que assistiu esse interrogatório humilhante de Jesus? Vocês sabem? Quem contou isso para a gente? João e Pedro, os dois únicos discípulos de Jesus que testemunharam o que aconteceu, são João e Pedro. Os mesmos que agora estão de novo diante do Sinédrio. Como é que a gente sabe isso? Porque João conta isso. Lá em João 18, a gente vai ver que Simão, Pedro e o outro discípulo é que estavam lá, olhando para o que aconteceu no interrogatório de Jesus. Quando alguém cuspiu no rosto de Jesus, eles viram. Quando alguém bateu no rosto de Jesus, foram eles que viram. Quando alguém riu da cara de Jesus, foram eles que viram. E agora esses homens estão diante das mesmas pessoas que mataram o melhor amigo deles, armaram para matar o Senhor da vida deles, mataram para matar o seu melhor amigo, o seu melhor mestre. Você já pensou
em estar diante da pessoa que humilhou, alguém que você ama profundamente como sua mãe ou os seus filhos? Você já pensou estar diante dessa pessoa que maltratou você nesse nível? E o que os discípulos fazem quando estão diante do Sinédrio, dessas mesmas pessoas que o machucaram, hoje machucaram profundamente? Qual é a reação deles? O que eles disseram para esses homens? O que é bonito que a Bíblia também lhe diz. Quando Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai falar com esses homens, ele diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, o que Pedro está falando para esses homens é que eu tinha todo o direito de matar vocês. Eu tinha todo o direito de, no meu coração, dizer para vocês que a vida para vocês acabou e que não há escolha para vocês. Mas vocês querem saber de uma coisa? No meu coração, eu decido o que vocês devem viver. No meu coração, eu digo para vocês que se vocês crerem no nome do Senhor Jesus, vocês serão salvos. E a pergunta agora que a gente pode se fazer é: o que significa salvação? Ou o que significa ser salvo em Cristo Jesus? E o que é bonito nessa história é que o próprio Pedro me responde, quando ele diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. O que significa isso? O que é essa pedra angular? Quem sabe o que é essa pedra angular? Você sabe, não é? Quando você tem um arco, você tem uma pedra, não é exatamente um arco, né? Parecido com aquelas construções árabes, tem uma ponta em cima que forma um ângulo. Arco ogival. Tem vários usos para a palavra de pedra angular. Uma delas é a pedra que sustenta o Pedro de toda a parede. Porque ela seria essa pedra que fica no ângulo, né? Uhum. Então, todo o peso do arco está apoiado nesse ângulo. Exatamente. Todo o muro cai. Mas o que Pedro usa tanto nesse texto como lá em 2 Pedro 2 é o seguinte: quando alguém ia fazer uma construção, os construtores procuravam uma pedra que fizesse um ângulo perfeito de 90 graus. Quanto mais perfeita fosse, melhor seria, porque ela que dava a direção das paredes em que isso seria construído. Então a pedra angular é a primeira pedra que é colocada numa construção, porque ela dá toda a direção das paredes. E aí vem Pedro e diz: e vocês são pedras vivas, porque a partir da direção que é Jesus, nós como pedra viva, somos agora uma nova construção. O que a Bíblia me diz é que Jesus é a oportunidade de construir você e a mim. É a ter uma nova vida, é a ter um novo recomeço. Não sei se vocês sabem, vocês já viram aquele filme Ghost, não viram? Aquela cena em que a menina está fazendo um vaso e ela está girando. Vocês sabem disso? Hã? A Bárbara, exatamente. E está fazendo? Pois é. Vocês sabem como é que é? Você bota um pouco de massa e você vai girando o torno e você vai dando contorno e o vaso vai ficando pronto. Mas eventualmente você pode errar. Quem já tentou fazer isso alguma vez sabe que acontece isso. Por algum motivo você erra, você coloca a mão no lugar errado e aí erra tudo. E aí você gira e aquele treco fica completamente disforme. O que você tem que fazer? Você tem que amassar, começar tudo de novo. Pois o que Pedro está dizendo aqui para esses homens é que Jesus é a oportunidade de um novo recomeço. Existe alguém que na sua vida deixou cicatrizes tão profundas, que te deixou marcado, disforme, a ponto de você achar que não dá mais para continuar? A Bíblia está me dizendo que Jesus é uma oportunidade de recomeçar. Existe, por algum motivo na sua vida, você machucou alguém, você machucou, a ponto de que o remorso e a culpa te envolve e você diz, não dá mais. Jesus é a oportunidade de te restaurar
a ponto de que você possa ir até aquela pessoa e dizer assim: eu fui restaurado pelo sangue de Jesus e agora a gente pode ter um novo recomeço. Se você está interessado em saber disso, ou entender sobre esse novo recomeço que a Bíblia te oferece, essa mensagem é sobre isso. Essa mensagem é para gente que quer novos recomeços, que quer ser restaurado em Cristo Jesus. Essa mensagem ela tem 2 pontos, e só 2 pontos. Você é chamado a morrer por Cristo, mas você também é chamado a viver em Cristo. É sobre isso que eu quero explicar para vocês agora. Você é chamado a morrer por Cristo. Vocês imaginaram? Deixa eu viajar um pouquinho na maionese com vocês deixam? Tudo bem? Imagina que tivesse um terceiro discípulo junto com João e Pedro nessa história que a gente ouviu, tá bom? Mas um discípulo meia boca, tipo eu assim, tá? Não, eu. Não, eu li, você leu? Esse terceiro discípulo é meia boca. Aí você tá indo no templo junto com Pedro e João, tá lá rompendo em fé, entrando com eles. Aí aquele aleijado pede uma esmola. Aí você vê Pedro dizendo: no nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E as pernas são reconstruídas e esse cara começa a andar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E você entra agora no pátio dos gentios. E ali o povo começa a se juntar. E aí em frente ao pórtico de Salomão, o povo lá reunido, você vê Pedro pregando e as pessoas dizem: esse homem agora foi curado pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Aí vem o sal dos seus. O que está acontecendo aí? O que vocês estão pregando? Nós estamos pregando a ressurreição em Jesus. Está todo mundo preso. Aí eu comecei: opa, peraí. O que aconteceu? Deus não vai... Não, mas Deus vai me honrar. A minha hora vai chegar. E aí você é preso e passa a noite na prisão. No dia seguinte, o sinédrio se junta. E aí começa Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, levanta sua voz e começa a falar. Ele fala uns trecos muito esquisitos. Porque ele vira para o pessoal e diz assim: esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus é a pedra angular. E se vocês crerem no nome dele, vocês serão salvos. Eu não sei vocês, mas um crente meia boca, tipo eu, vira para Pedro e diz assim: escuta aqui, tem medo de perder a vida não? Você não entendeu quem é réu e quem é acusador? Você vira para esses caras e diz que eles mataram Jesus? Você tá querendo morrer? Eles vêm para a gente e falam assim: olha só, com que autoridade vocês fazem essas coisas? Foi a mesma pergunta que eles fizeram para Jesus. E deu no que deu. Esqueceu o que aconteceu? Tem medo de perder a vida, não? Aí, uma coisa interessante sobre isso. É que eu me lembro de um texto que talvez João pudesse contar para mim, de uma palavra de Jesus que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Eu acho que sei o que você está pensando nessa história. O que para muita gente é perder a sua própria vida? É ser religioso. Porque para muita gente isso é que é ser cristão. Se você for religioso e você fizer uma determinadas coisas lá para Deus, né, ir na igreja todo domingo, não pecar, Deus vai deixar de mandar você para o inferno e vai mandar você para o céu. Não é mais ou menos assim? Espero que não, né? Graças a Deus que não. Porque ser religioso é o contrário de ser cristão. Peraí, é isso aí. Ser religioso é o contrário de ser cristão. Vou contar uma história para vocês. Para vocês que são estudantes universitários, faz todo sentido. Vou contar uma história. A sua namorada não, mas uma namorada de um outro cara chama esse cara para estudar lá na república dela para a prova. Ela tem dificuldade naquela matéria e ela chamou você para ensinar a matéria para ela. E aí você já vai para lá dizendo assim: aquela infeliz, desalmada, desgraçada que não me faça pecar de novo. Porque da outra vez já foi um problema. E deu no que deu. Eu tive que fazer a campanha, eu tive que fazer jejum, eu tive que subir, eu tive que fazer um monte de coisa, porque deu no que deu.
E que essa moça não me faça cair de novo, porque está amarrado no sangue de Jesus. Porque não é para acontecer isso de novo, não é assim que o pessoal pensa? Aí a menina pensa exatamente a mesma coisa. Esse cara que não vem, aquele desalmado, que não venha para cá para fazer isso de novo comigo. Porque da última vez deu no que deu. E eu que não perca a minha salvação por causa desse cara. Então tá amarrado o nome de Jesus. Já estou repreendendo agora, já vou cantando glória. Eu tenho que ligar o diante do trono, porque não dá para acontecer um treco desse. E vou botar o diante do trono no último furo, porque não vai acontecer. Se a gente... Pois é. Mas o que é interessante, e a gente sabe, é que ser religioso não faz ninguém para o céu. E mais do que isso, a gente sabe que a nossa salvação a gente não perde, porque a nossa salvação é baseada na fé em Cristo Jesus. Então, se nós não perdemos a salvação, então a gente lê esse texto e acha que morrer para Cristo é morrer para a sua própria vontade, mas o que significa isso? Eu vou dar para vocês um outro entendimento desse texto. Porque nós não somos chamados a morrer para nós. Nós somos chamados a morrer por Cristo. E a nossa santidade, ela existe em nós para que a gente expresse Deus para o outro. A gente não é santo porque a gente quer ganhar salvação, galardão, bênção, honra ou glória ou nada. A gente quer ser santo porque a gente quer expressar Deus na vida do outro. Vou dizer para vocês como é que isso funciona de outra maneira, da maneira certa, como deve ser entendido. Meu namorado vem aí, vai estudar comigo hoje. Hoje ele vai ver Deus. Hoje, através da minha vida, das minhas atitudes, daquilo que eu falar e deixar de falar, de tudo que eu fizer, ele vai ver Deus. Aquele menino que vem aqui hoje vai sair daqui tendo a impressão de que ele viu Deus através da minha vida. Você olha para aquela menina e diz, essa menina hoje vai ver Deus, vai ser honrada, vai ser respeitada, vai ser amada como deve ser amada, como toda mulher deve ser amada, porque ela hoje vai ver Deus. Por quê? Porque minha santidade é para que o outro veja Deus. Não é para eu ganhar salvação, não é para ganhar bênção. Vou contar uma história para vocês de um sujeito chamado Paulo Capelletti. Já contei essa história, vou contar de novo. Paulo Capelletti é um pastor interessante. É um pastor que pega travesti, que pega garota de programa e leva para dentro da casa dele. É isso aí. Eu vou contar por quê. Uma vez ele pregou para uma moça, uma prostituta, foi lá na Cracolândia, ela aceitou Jesus, ele discipulou ela aprendeu de Jesus, amém. Tempos depois ele volta na Cracolândia, quem que está lá? Menina. Aí a menina olha para ele e sai correndo. Ele sai correndo atrás da menina. E na Cracolândia tem um problema, que se você sai correndo, ou você é policial, ou está cobrando alguma coisa. Você morre se você fizer isso. Ele diz, rapaz, ele saiu correndo. Aí a sorte dele é que ela entrou no armazém, ele foi atrás. E ele, quando encontrou aquela menina, ele já veio com 4 pedras na mão. Você me enganou. Você me fez perder tempo contigo. Que eu te evangelizei, você disse que aceitou, você disse que tinha sido salvo por Cristo Jesus. O que você está fazendo aqui? Ela vira para ele e diz assim, mas eu aceitei Jesus. Quem disse que não? Tudo que você falou, eu concordo. Verdade. Isso mesmo. Acredito. Mas você foi embora para sua casa, para sua família. Eu fiquei aqui. Vou comer o quê? Vou beber o quê? Vou viver de quê? Se eu sei fazer isso. Foi que ele descobriu que tinha que levar para casa. Mas essa história que eu quero contar é outra. É a história de uma menina linda, garota de programa que ele botou dentro da casa dele. Ficou lá algumas semanas. E aí um dia tá ele e essa menina sozinho nessa casa. Aí essa menina vira para ele e diz assim, eu quero dizer para você que eu estou muito agradecida pelo que você me fez. Muito agradecido. Eu nunca tinha visto um homem como você. Antigamente, todo favor que eu recebia é porque os homens queriam alguma coisa em troca. Você não queria nada. Você me amou, você me acolheu dentro de casa, você me deu de comer, você me deu um teto, você me respeitou, me tratou com carinho.
queria te agradecer. Mas aí tem um negócio, eu só sei agradecer de um jeito. Na minha vida, é verdade essa história, não é mentira não. Eu só sei agradecer de um jeito. E ela começou a tirar a roupa. Esse homem, ele disse, não faz isso, o que você está fazendo? Não, eu quero, vai ser bom. Não, mas, que isso? Não, eu não estou esperando nada em troca, é só um agradecimento, entendeu? Eu estou acostumado, eu faço isso há muito tempo, é só um agradecimento, não tem mais nada do que isso, vai ser bom. É sério. Esse homem se ajoelhou no chão, começou a chorar copiosamente, se levantou, olhou para o olho daquela moça e disse assim, eu sei, você nunca tinha visto um homem de verdade na sua vida, não é? Ele falou uma coisa linda, eu quero dizer uma coisa para você, hoje você vai entender o que é um homem de verdade. Hoje você vai conhecer um homem de verdade. Nós somos santos, nós somos chamados a ser santos, não é porque a gente quer receber nada em troca, é porque a gente quer preservar a vida do outro, porque a nossa santidade se traduz em vida. Zé Machado conta uma história que Neuber me contou que é brilhante sobre isso. Vou contar para vocês a história de um médico que cuidava de rosas no quintal da sua casa. E aí, no fim de semana, toca o telefone e o cara está lá cuidando das rosas na casa dele. Para cuidar de rosas, você suja a sua mão, não suja? Todo mundo suja a mão. E ele ligou o telefone. Olha, é um procedimento de emergência, nós precisamos operar com urgência, vem agora. O cara pega o carro, entra no carro e vai para o centro cirúrgico. Quando ele chega lá, com as mãos sujas de terra, ele pode operar? Ele vai operar? É óbvio que não. Ele encosta na vida de alguém? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Vai matar alguém. O que ele tem que fazer? Primeira coisa que ele tem que fazer é lavar as mãos e lavar muito bem, tirar toda a terra, colocar todos os produtos e fazer todos os procedimentos de asepsia. E quando ele entrar no centro cirúrgico, ele ainda vai entrar com as mãos levantadas para não escorrer nenhuma gota de água de volta para a mão. Por quê? Porque quanto mais limpo ele tiver, quanto mais limpa for a sua mão, mais vida ele garante. A nossa santidade, nós somos chamados a ser santos para garantir a vida daquelas pessoas que a gente ama. Não é ser de chato porque eu sou chato. Não é assim que a Bíblia diz. É ser de santo porque eu sou santo. E a nossa santidade é para garantir a vida do outro. Então, queria lembrar você que nós não temos moral. Cristão não tem moral. Cristão tem ética. Nós não fazemos as coisas porque nós achamos elas erradas ou certas. Nós fazemos as coisas porque nós temos princípios. E o nosso princípio é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E daí vem tudo o que a gente faz. Nosso comportamento é baseado num princípio: amar a Deus sobre todas as coisas. E outro mandamento é semelhante a esse. É por isso que Jesus quis dizer semelhante a esse. É amar ao próximo como você ama a si mesmo. Segundo ponto dessa mensagem, só tem 2 pontos. Nós somos chamados a viver em Cristo. Deixa eu perguntar para vocês o que incomodava os saduceus que a gente vê lá no texto bíblico. O que incomoda esses caras que eles não querem que seja dada pregação? Vamos lá. Está escrito no próprio texto bíblico. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E aí a Bíblia diz assim: e eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Por que a ressurreição incomodava tanto esses caras? Qual o motivo da ressurreição incomodar tanto essa galera? Para você entender isso, você tem que entender quem são os saduceus. Quem sabe quem são os saduceus? Flávio Joséfo nos conta que existiam 3 partidos no tempo de Jesus: os saduceus, os
Fariseus e os essênios. Os essênios é um grupo à parte, eles são doidões, ficavam lá, e aí tem os manuscritos do Mar Morto. Quem não sabe, pode pegar no Google, tudo bem? Mas os fariseus e os saduceus, tudo bem? Tá. Os saduceus eram os sacerdotes que representavam a elite. Eles eram os caras que controlavam o templo de Jerusalém. Os fariseus quem são? Os fazedores de tenda. Tipo um cara que a gente conhece. Exatamente, tipo o apóstolo Paulo. Eram os pescadores, os carpinteiros, os padeiros que controlavam as sinagogas locais. Os fariseus pregavam a ressurreição. E os saduceus, o que pregavam? Os saduceus pregavam que não havia ressurreição e que a morte não é a alma não é eterna. Morreu, acabou. É isso aí que eles pregavam. É isso aí. Morreu, acabou. Como só vale o aqui e agora, como nós não prestamos conta, então eles são o partido que faz aliança com Roma. O poder opressor que entra em Israel. Como o que vale é o aqui e agora, o negócio é levar vantagem em tudo. Aí a gente vê na Bíblia uma coisa que parece até um erro no texto bíblico, de que Anás era o sacerdote e não Caifás. Vocês sabiam que Caifás era o sumo sacerdote naquela época? Mas quem controlava tudo era esse tal de Anás, que no texto hebraico quer dizer misericordioso. Esse tal de Anás teve 5 filhos, todos eles viraram sumo sacerdote. Depois que acabou os filhos, o genro dele virou sumo sacerdote também. Ele era o João Avelange da sua época. Tá certo? Então é isso aí. Como certo é levar vantagem em tudo, então o negócio é o aqui e agora. Eles não acreditavam na vida após a morte. E o que incomoda esses caras? O que incomoda esses caras que agora eles pregam sobre a ressurreição em Cristo Jesus? E ainda tem mais um problema, não tem nem como desmentir. Porque esses mesmos homens que pregam a ressurreição acabaram de fazer um aleijado de nascença ter a perna reconstruída. Como é que você diz que esse cara não tem moral para dizer que existe ressurreição ou não? Acabou de fazer o cara andar. Vai você contrariar o cara? Não tem como. E aquilo perturba eles profundamente. E eu tenho certeza que vocês estão perguntando para mim o seguinte: e daí? Por que isso é importante para a minha vida? Depois de 2000 anos. Tem um monte de gente que a gente conhece na universidade, colegas nossos de trabalho, pessoas lá fora, que não sabem ou não acreditam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e que todos nós também iremos ressuscitar um dia. Que todos nós seremos colocados diante de Deus, e que todos nós um dia iremos prestar contas ao Deus Todo-Poderoso, que há de nos julgar. Conheço o Libério que fala, é uma história interessante. Ele um dia estava pregando para um professor universitário, ele disse: não quero acreditar, ou não posso acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque, rapaz, se isso for verdade, ele é mesmo Deus. E se ele for mesmo Deus, eu tô ferrado. Que eu vou ter muita conta para prestar por causa disso. Em outras palavras, esse homem não queria acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos por causa do orgulho. E nós, muitas vezes, não queremos acreditar, nossos amigos não querem acreditar que Jesus ressuscitou por causa do nosso orgulho. E o que Pedro e João oferecem a esses homens que estão diante dele? A salvação pela fé em Cristo Jesus, que vem pelo poder na ressurreição em Cristo Jesus. Em outras palavras, esse Jesus que vocês mataram, Jesus resolveu esse problema. Se vocês acharam que fizeram algum mal, eu quero dizer para vocês que Deus é muito mais poderoso do que todos vocês juntos. E Ele foi capaz de fazer com que Jesus ressurgisse dos mortos. Em outras palavras, Jesus restaurou a vida. Deus restaurou a vida de Jesus. Como é que isso se aplica para a vida de você e para a minha vida? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Alguém te machucou, meu filho? No nome de Jesus, você pode reviver. Você machucou alguém? No nome de Jesus, você pode reviver.
você decidiu que essa pessoa deve morrer, no nome de Jesus, essa pessoa pode reviver. Mas aí você vai me dizer, mas vai doer. Eu não sei se eu consigo viver com isso. Eu quero te dizer no nome de Jesus, que se Jesus foi capaz de restaurar o seu próprio filho, Ele é capaz de restaurar você também. Porque o poder da ressurreição é o poder que Deus tem de nos restaurar em Cristo Jesus. Mas tá barato, você vai dizer. Você está pedindo para eu morrer no prejuízo? Me machucaram. Eu não sei se eu aguento. Porque no nosso mundo e na nossa maneira de pensar, justiça é uma questão de dívida. Se alguém te machucou, agora você tem direito de cobrar, e se possível, cobrar com juros e correção. Você me deve um dinheiro? Então você tem que me pagar. Como assim? Porque justiça é dívida. Vou morrer no prejuízo? É isso mesmo que você quer? É isso aí. Quero contar para vocês uma história que Jesus conta. A história de um homem que devia uma fortuna incontável a um rei. Bilhões de reais. E aí, o rei colocou esse homem diante dele e disse assim: você me paga o que deve, me paga agora até o último centavo. O justo é o justo, o certo é o certo. Você me deve, você me paga. Não é isso? Aquele homem começa a implorar pela sua vida. E o rei diz assim: vamos vender então os seus filhos e a sua mulher, e elas serão escravizadas, para que você possa me pagar a sua dívida. Aquele homem começa a chorar, a implorar pela vida dos filhos, e aí diz: não, por favor, não faça isso. Eu vou te pagar, eu não sei como, mas eu vou te pagar. Eu prometo que eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para pagar essa dívida. O rei se compadece daquele homem, tem uma compaixão profunda e diz assim: ok, te perdoo da dívida, pode ir embora. Aquele homem sai, encontra uma outra pessoa que devia a ele 100 reais. Ele pega aquele sujeito pelo colarinho e diz: você me paga o que deve até o último centavo. O justo é o justo, o certo é o certo. Paga o que deve e paga agora. Quando o rei soube disso, ele mandou chamar o homem e disse: você fez isso? Você recebeu perdão e compaixão, e você não é capaz de devolver a compaixão que recebeu com compaixão? Pois aí a Bíblia me diz, Jesus me diz que ele fez o seguinte: pois Jesus o mandou aos seus acusadores, para que ele fosse entregue até eles, e que até que ele pagasse o último centavo. Você não é capaz de perdoar? Deus vai te mandar para os seus acusadores, até que você seja capaz de pagar o último centavo. Pedi para você para diminuir a luz. Eu quero passar um filme para vocês. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Ngồi, cao lẩu. Chọn, này là khắp, này. ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร
O perdão que a gente tem é um poder maravilhoso. Você não sabe quais são os efeitos do seu perdão, mas da mesma forma que a gente sabe que o perdão de Deus sobre nós nos deu um novo recomeço, uma chance de recomeçar, de ter um novo recomeço com Deus. Deus quer que a gente faça a mesma coisa com aquelas pessoas que nos machucaram. Eu não sei se você tem alguém que você gostaria de se reconciliar. Eu não sei se existem pessoas com quem você gostaria de zerar e dizer, vamos começar de novo do zero. Mas eu queria agora que a gente orasse, sentasse e orasse, uns pelos outros. Orasse em grupo. A gente é um grupo tão pequenininho hoje que a gente pode aproveitar esse momento e orar. Vou deixar vocês livres para orarem uns pelos outros, como vocês quiserem, pela vida dos outros. Se tem alguém que te machucou profundamente, essa é a chance que a gente tem hoje de nos reconciliarmos uns com os outros, com Deus, para que Deus tire essa pedra do nosso coração e faça a gente ressurgir agora em Cristo Jesus. Se você ainda não está pronto para isso, ore para que Deus te prepare. Coloque seu joelho no chão e peça. Faz isso. Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ter vida. Aquela menina, ela não conseguia mais viver e a vida dela, o que impedia ela de ter vida e uma vida em abundância é o remorso, a dor de não conseguir conviver com a vida do outro. Deus te chama a ser livre dessas coisas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos juntar nós três aqui, vamos orar uns pelos outros. Vamos? Vocês podem juntar quem vocês quiserem. Se quiser sair do seu lugar, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai agora orar uns pelos outros. E eu queria ler um trecho que tem tudo a ver com o que a gente estudou na mensagem de hoje. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos voltar ao discípulo meia boca, tudo bem? Deixa eu só contar uma outra coisa, tá? Cara, o segundo filme do Jornada nas Estrelas é muito bom. Ponto. Vamos voltar à história dos discípulos. Esse J.J. Benítez, ele escreveu uma série de livros no qual ele conta a visão dele da história de Jesus, como se ele tivesse pegado, literalmente, pegado a máquina do tempo, voltado na época de Jesus e reviu as coisas que ele conta. É o terceiro cara que estava lá com Jesus. Exatamente. Major. Isso aí. Esquece de Não, jornada. É porque o Spock conversa, o Spock novo conversa com o Spock velho. Tem nada a ver com a história. Vamos lá.